Está começando agora o nosso Play Fã F1, onde você acompanha os principais momentos do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. Prefeito Samuel Carvalho, bom dia. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da Fã FM, muito bom começar o dia dialogando com vocês. Prefeito, nós recebemos uma informação ontem de que a prefeita Emília Corrêa respondeu ao ofício encaminhado, assinado pelo senhor, mas pelos demais prefeitos também, marcando a reunião que foi pedida de urgência para o dia 7, apenas para o dia 4 de setembro. Procede essa informação, prefeito? Procede, a gente recebeu na sexta-feira, dia 7, esse ofício, e aí devemos nos reunir aí com os prefeitos aqui da Grande Aracaju, da Barra de São Cristóvão, para a gente verificar quais são os próximos passos a partir de agora. Qual a sua avaliação diante do anúncio feito pela Prefeitura ontem de que 35 novos ônibus com ar-condicionado estão chegando através desta nova empresa que está sendo colocada aí dentro do sistema? Então, Narciso, o que a gente soube pela imprensa, a gente sempre atenta aos novos fatos aí com relação a essa questão, não é muito mais sobre essa questão da própria Prefeitura de Aracaju e da SMTT de Aracaju. É desde o início que a gente não participa dessas discussões de ônibus novos, elétricos, no consórcio especificamente, né? Então, como o contrato hoje com as empresas é direto com Aracaju, aí a prefeita ela sempre toma essas atitudes enquanto a Prefeitura de Aracaju que acaba indiretamente influenciando no consórcio também essas tomadas de decisões, mas é o jeito da Emília de ser. E me diz uma coisa, prefeito, vocês foram avisados antes, receberam algum comunicado, alguma ligação da prefeita, ou foi naquele estilo mesmo de que é Aracaju quem paga e Aracaju quem decide? Então, desde o início, né, como prefeito desde o ano passado, que sempre as decisões são feitas assim. Então, como a Prefeitura de Socorro ou de Aracaju é a única hoje que paga o subsídio, então essas decisões são feitas de forma unilateral pela prefeita, até porque, em tese, a Prefeitura de Aracaju paga o subsídio, mas o povo de Socorro, de São Cristóvão e da Barra dos Coqueiros também paga parcela dessa parte que é paga às empresas. Então é tudo muito feito ainda de forma unilateral, Prefeitura de Aracaju, e a gente só soube, infelizmente, pela própria imprensa e pelos ônibus e redes sociais da divulgação desses ônibus. Já há uma data prevista para essa reunião entre os prefeitos das demais cidades para poderem avaliar que iniciativas serão tomadas a partir deste agendamento fora da data que vocês pediram aí à prefeita para a convocação da Assembleia do Consórcio? Então, a gente está tentando ver se a gente se reúne até amanhã para a gente ver isso, porque assim, Narciso, veja, quando a gente entra no consórcio, a personalidade jurídica de Socorro, de São Cristóvão, da Barra, ele deixa de existir, até porque é um consórcio para isso, né? São vários, é como se fosse um condomínio. Então quem decide é a maioria. A maioria deve participar das discussões. Infelizmente isso não vem ocorrido desde o ano passado, mas a gente respeita, cada um é livre para fazer o que quiser, mas não concordamos com esse tipo de atitude. Devemos nos reunir para ver quais são os próximos passos, de forma colegiada, com muita tranquilidade, a gente adotar as medidas cabíveis. Perfeito. Prefeito, aproveitando a oportunidade, na semana passada nós já recebemos aqui algumas reclamações com relação à coleta de lixo aí em Nossa Senhora do Socorro. Situação já normalizada, prefeito? Normalizada na quinta-feira, salvo engano. Houve um problema técnico em um dia, na segunda-feira. E aí, passou um dia sem recolher, a gente realmente percebe que para se ajustar é 3, 4 dias. Mas teve coleta regular, porque na segunda-feira houve esse problema, mas na quarta, essa escala é de segunda, quarta e sexta. Então voltou a recolher na quarta e na sexta-feira foi 100% sanado. Hoje essa parte de coleta no município de Socorro, ela está, graças a Deus, regular. O que a gente está sentindo dificuldade são os pontos de descarte irregular. Nós temos hoje espalhado pela cidade em torno de 150 pontos de descarte irregular. Infelizmente a gente está vendo uma forma de fiscalizar isso, colocando câmeras, colocando placas, já fechamos acho que uns 50, e aí estamos nesse desafio, até pedimos aí às pessoas que infelizmente fazem isso, que tenham consciência, são locais inapropriados, muitas vezes até terrenos particulares, e dificulta muito essa questão da limpeza pública quando a gente vai para essa parte de descarte irregular. Inclusive pessoas vindo de outro município jogando lixo na Lauro Porto, então assim, carroceiros, em alguns, não vou generalizar, mas alguns, infelizmente. Lá no João Alves mesmo, ontem, onde a gente está fazendo a obra do mercado e da praça, começaram a despejar lixo lá no meio da rua. É impressionante isso.
Ok, prefeito, então obrigado pela participação, vamos aguardar aí a decisão que vocês irão tomar nesta reunião que deve ocorrer daqui para amanhã. E só fazer um registro, Narciso, que as decisões que a gente está tomando, Prefeitura de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Socorro, é justamente para dar celeridade a essa situação do consórcio. Há um compromisso, inclusive, feito no final do ano passado, que assim que for essa ordem de serviço dada, nós teremos aí a frota mais nova do Nordeste, a terceira do Brasil. As empresas assumiram um compromisso de 180 dias, renovar aí com mais de 200 ônibus a frota da Grande Aracaju. Então, é por isso que a gente tomou essa medida, para que a gente possa o mais rápido possível resolver e a gente ter essa frota renovada e termos assim, se Deus permitir, a terceira frota do Brasil e a primeira do Nordeste em ação. Perfeito. Vamos aguardar os desdobramentos e a gente vai acompanhando aqui os bastidores. Obrigado pela participação, prefeito. Um bom dia. Bom dia, sempre à disposição. Deus abençoe. Nós vamos ao intervalo comercial. Espero que você esteja gostando. A gente volta já já. Diariamente, o portal Fan F1 informa leitores e seguidores dos principais acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo. Pautado pela responsabilidade e compromisso na informação, o portal une agilidade e precisão na apuração dos fatos para entregar a notícia com credibilidade e rapidez. No site, no Instagram e no YouTube, abordagem completa e multiplataforma de assuntos que afetam o seu cotidiano. Política, saúde, esporte, entretenimento, além de reportagens especiais. Também tem espaço para os bastidores, além da opinião semanal da coluna domingueira. Portal Fan F1, onde ética e compromisso movem a informação. Seja bem-vindo a Saman Moda Jayco, a mais nova marca do Grupo Saman. Um espaço moderno pensado para te receber com todo o conforto e apresentar a melhor tecnologia e inovação. Nossos SUVs unem desempenho, eficiência e autonomia de até 1.200 km, com uma condução silenciosa e design marcante. Venha nos visitar e descobrir o que a evolução da revolução tem para te oferecer. Na sua construção, chama Apolo. E pra tirar do chão, chama Apolo. Se é um festão, chama Apolo. Força e precisão, chama Apolo. Em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste? Ligue 3041-5931 e chame Apolo. Para o alto, precisou. Chama Apolo. Concretizar negócios de forma rápida, segura e eficiente. Essa é a missão que move a Valor Imobiliária. Acredita no poder transformador do esporte e no potencial do povo sergipano. Por meio dos programas Bolsa Atleta e Atleta de Valor, apoiamos talentos com incentivo financeiro e estrutura profissional. Investimos em histórias de superação, porque acreditamos que o esporte transforma vidas. Valor Imobiliária. Mais que negócios. Construímos valores. Chegou a hora da sua vida brilhar. A J. Nunes apresenta um novo projeto na Barra dos Coqueiros para você aproveitar todos os dias. O Aurora Mais Viver tem apartamentos com 2 quartos, jardim privativo para as unidades do térreo e uma área de lazer inspirada em resort. Tudo isso com até R$66 mil de subsídio. Sua vida vai brilhar aqui. Saiba mais. 7999497709. Construção e incorporação J. Nunes. Toda nova história começa com uma escolha. E a sua pode começar aqui. Ibirá, novo empreendimento da Lute, na Alameda Serigê. Região planejada e com grande potencial de valorização na Farolândia. APs de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda e área de lazer completa e equipada. Localização, conforto e praticidade no mesmo lugar. Tudo para deixar a conquista do seu novo lar ainda mais próxima. Ibirá, a origem da sua nova história. O empreendimento Lute. Na conquista do primeiro imóvel, na construção de um patrimônio para a família, no investimento que representa anos de trabalho e planejamento. Sabe o que está presente nas decisões mais importantes da vida?
confiança. No dia 27 de agosto, celebramos a competência que protege os seus sonhos e investimentos. A competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Sergipe. Há 3 décadas, uma empresa de base familiar, nascida em Sergipe, decidiu transformar segurança em confiança. Hoje, o Grupo NC conecta a tecnologia, estratégia e pessoas para proteger patrimônios, empresas, condomínios e vidas em diversos estados do Nordeste. O Grupo NC segue investindo em inovação para entregar mais eficiência, agilidade e tranquilidade aos seus clientes. Grupo NC. Você pode confiar. A Fan FM deixa você bem informado o tempo todo. De segunda a sexta, a partir das 5:30 da manhã, acompanhe o Jornal da Fan. Líder de audiência segundo Cantar Ibope, com Narciso Machado. Ao meio-dia e às 5 da tarde, o Painel 99 traz informações de qualidade e boa música. E a todo instante, fique por dentro do que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo, com os boletins do Fan Notícias. Tudo isso também está disponível online, no portal Fan F1, no site da Fan FM e em nossas redes sociais. Fan FM, jornalismo com credibilidade e respeito. Voltamos com o nosso Play Fan F1, o programa que traz para você um resumo do que foi notícia no Jornal da Fan de hoje. Continue assistindo. Estamos entrevistando o vereador Isaac Silveira aqui no Jornal da Fan. Você também pode interagir conosco pelo 999-525714, 999-525714. Mandando um abraço para a Bel, que está acompanhando aí pelo YouTube, também para o Adriano Bandeira e o Serafim da Nova Liberdade. Obrigado, Bel. Deus te abençoe, muito obrigado pela audiência. André, algumas pessoas que lhe são críticas dizem o seguinte: olha, André, ele é o candidato do Anota Só. É só segurança pública, não fala de outros assuntos. Como é que foi a estratégia até aqui para, nas suas redes sociais e na campanha, abordar outros assuntos que serão inerentes à vida de um senador da República? Bom, Narciso, veja só, assim, é natural. É natural. Se eu fosse médico, eu tinha que falar da minha vida como profissional de saúde. Eu tenho 20 anos, 18 anos de segurança pública, então eu tenho que falar dos meus resultados na segurança pública. Isso é óbvio, é natural. Eu construí uma carreira assim, eu sou conhecido no estado de Sergipe pelo meu trabalho de segurança pública, então eu tenho que falar. Mas assim, fazendo um exercício de futurologia, se Deus me abençoar e o povo assim quiser, no Senado, nem que eu queira, eu posso ser monotemático, nem que eu queira. No Senado existem temas obrigatórios que um parlamentar, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, temas como educação, saúde, são temas que são obrigatórios você se imiscuir. E a gente vai se intrometer nesse assunto no bom sentido, né? Infraestrutura também, empreendedorismo, na geração de empregos. E a gente, eu sou profissional de segurança pública, mas eu não sou alienado, né? Eu estou atento às demandas não só de Sergipe, mas de todo o país. Eu sei que segurança pública é um tema hoje, um tema importantíssimo, porque nós vivemos hoje num país onde a escalada da violência ela não para. Sergipe é um oásis no Brasil, é um estado em que o poder público, seja municipal ou estadual, ele não precisa pedir autorização à facção criminosa para fazer uma obra, mas em outros estados isso existe, é uma realidade, e nós temos que preservar em Sergipe isso. A gente tem um vídeo recente de um turista que esqueceu um celular na Ponte do Imperador, e ele disse que você esqueceu o celular aqui. É algo que isso é corriqueiro para nós, sergipanos, mas fora as pessoas não acreditam, tem que chegar aqui para ver a realidade. Então é um tema que é importante, caro para mim, é algo que é caro para o sergipano, caro para o brasileiro, que a gente tem que se intrometer, mas eu tenho a obrigação de me intrometer em assuntos como saúde, educação. E se você quem acompanha a minha rede social, quando eu coloco alguns temas que são caros para mim, a gente fala assim de infraestrutura. A gente sabe, eu estou circulando o estado todo, eu sei do problema que aflige o sertanejo.
eu sei a situação dos neurodivergentes, eu sei de um programa municipal que é o diagnóstico, que é o monitoramento constante da glicose em crianças, adolescentes, em jovens, da diabetes tipo 1. A gente tem noção, né, que a rede hospitalar, seja em nível estadual como em nível federal, precisa sim de um ajuste, de um empenho, de forma séria. Não é que jogar para a galera, falar, não, vou me intrometer algo superficial. Não, se intrometer de forma efetiva e para resolver problemas sérios da saúde no Brasil e em Sergipe. Então são temas que eu vou ter que me intrometer, não tem jeito. Por mais que alguém queira me rotular, mas não tem como. Um parlamentar sério que quer fazer, que tem compromisso com a população, ele tem que se intrometer com temas sérios: saúde, educação, infraestrutura, geração de empregos e segurança. Meu caro André Davi, ainda falando sobre essa questão das temáticas do Congresso Nacional e do Senado, caso eleito e venha à tona algum debate sobre possível impeachment de ministro do STF, qual é a sua visão sobre esse tema? Eu gostei de sua pergunta, muito salutar. A minha visão é de independência. Narciso, a maioria das pessoas não entende o processo de impeachment, né? O processo de impeachment ele tem como base a Lei 1079 de 50 e o artigo 50, 51, 52 da Constituição. E nós temos hoje um liminar do ministro Gilmar Mendes que ele entende que a lei, como é de 50, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, o rol continua, o rol de crimes de responsabilidade é um rol taxativo, não está no Código Penal, está na Lei 1079. Mas o ministro entende, por exemplo, que a capacidade postulatória da lei, que qualquer cidadão, você, eu, poderia denunciar um ministro do STF. Mas o Gilmar Mendes entendeu, nessa liminar, que somente o Procurador-Geral da República pode assim fazê-lo. E é assim, aí tem que passar pelo Procurador-Geral da República, hoje, né, para denunciar. Aí vai ter uma avaliação do presidente da mesa do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. Se ele achar que tem que colocar o tema em votação, aí ele vai, coloca, senão ele engaveta. Se ele colocar o tema em votação, aí tem todo o devido processo legal, contraditório, ampla defesa. E aí, respeitando o contraditório e ampla defesa, o senador vai fazer a sua avaliação independente, sem pressão alguma, sem pressão externa, seja de outros ministros, seja de bancada. E diante daquilo que foi cotejado, das provas, ele vai decidir, é isso que eu vou fazer. E não só de A ou B, de todos. Então, respeitando todo esse rito hoje, que o rito hoje é esse. Se o plenário decidir que a lei realmente foi excepcionada pela Constituição, volta para a lei. Volta para os protagonistas da lei. Mas assim, o que eu defendo é total independência. Eu não tenho um rabo preso com ninguém. Nada nem ninguém vai interferir na minha decisão, apenas o meu livre convencimento motivado diante daquilo que foi cotejado nos autos. Então eu fico muito tranquilo. Agora sim, você não pode politizar, né? Não pode criar narrativas, né? Eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar a verdade com você, cidadão. Tem que falar a verdade. Um processo de impeachment não é fácil, né? Assim, o senador, eu quero impeachment, não é, ele está mentindo para você. Primeiro, não tem mais capacidade postulatória, quem tem hoje é o Procurador-Geral da República. E você tem que obedecer os ritos, o contraditório e a ampla defesa. O ministro não se afasta mais, pela lei se afastava, 180 dias, hoje não se afasta mais. Então, assim, se aquele parlamentar tiver um rabo preso com o ministro, que é objeto da ação de impeachment, fica difícil ele omitir o seu julgamento, ou não, porque ele não pode nem se afastar. Eu estou aqui no cargo, viu? Eu estou de olho em você, vejo seus processos aí. Então, assim, eu não tenho rabo preso com ninguém, zero. Não tem nada que mude meu julgamento. Só apenas a minha consciência. Eu vou ver, realmente os fatos são de crime de responsabilidade e meu voto vai ser, sim, pelo impeachment, independente de quem seja o ministro. É isso que eu tenho que falar para você, eleitor, você, cidadão. Eu não posso aqui entrar em narrativas. Tem que falar a verdade. E é interessante que você que é adepto, né, ao impeachment do ministro, estude, veja como é que se faz esse procedimento. Não é fácil. Então, o parlamentar ele tem que estar livre
para decidir sem interferências externas. Meu caro André Davi, uma informação que me chega e guardei para fazer essa sua pergunta aqui ao vivo para saber se você tem essa informação, se procede e que providências seriam tomadas. A informação que chega é de que o segundo suplente escolhido por André Davi, o senhor Pedro Lima, ele teria uma condenação administrativa dentro da Petrobras. Como é que se deu a escolha dele? Você tem essa informação? Procede, não procede? E se procede, como é que você se posiciona diante disso? Não, o segundo suplente é a Tenente Coronel Iris, né? Não é o Pedro Lima. Foi substituído, então? Foi substituído. Ele particularmente, optou por não ir, né? E nós escolhemos a Tenente Coronel Iris. Em relação a esse suposto imbróglio que ele teve, o procedimento administrativo é algo dele, restrito a ele, né? E ele não é, ele de ponto próprio desistiu e nós escolhemos a Tenente Coronel Iris. E será ela então sua segunda suplente? O Pedro Lima está descartado. Sim, ele mesmo desistiu. Agora esse problema administrativo que ele tem, eu não tinha conhecimento, é algo pessoal dele. Então, ele não é o segundo suplente. Eu respondo agora sobre a Tenente Coronel Iris. Tenente Coronel Iris, é de carreira da Polícia Militar? Vai de 25 anos, da carreira militar. Então, uma pessoa muito... Como o Pedro, né? O Pedro é um comerciante muito respeitado aqui em Aracaju, em Sergipe. Muito respeitado mesmo. Quando foi ventilado o nome dele, muitas pessoas me ligaram, dizendo que foi um excelente nome, muito bem conceituado, a população, os comerciantes, não só comerciante, a população o respeita muito. Mas ele de escolha pessoal, ele desistiu e nós substituímos. Para a gente fechar esse assunto da suplência, você foi criticado por alguns por ter colocado na primeira suplência a sua esposa, a Rebeca. Por que essa escolha? Foi uma falta de opção de articulação política, isolamento do André Davi? Como é que você se posiciona? Não, Narciso, você acompanhou, as pessoas acompanharam. Houve o agrupamento decidiu, né, que seria a Érica de Adailton, e eu concordei, a primeira suplente, e o Manuel Cacho, o segundo suplente, porque havia uma conjuntura, né, natural entre coligações e partidos. Mas aí você acompanhou na convenção, o Manuel Cacho anunciou a candidatura própria, então impossibilitou-se esse cenário com os dois suplentes. E a gente ficou muito restrito ao Republicanos, né? Eu convidei a Clécia, né? A Clécia Carvalho, para ser a suplente. Ela agradeceu, mas disse que queria seguir na candidatura a deputada federal. Convidei a Emanuele Ora também. Ela agradeceu, mas disse que também queria. E a gente tem que respeitar, né? As pessoas projetam e de repente... São duas candidatas aí à Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Mulheres também. Então o agrupamento, a gente se reuniu e a gente precisava, né? O tempo estava se exaurindo. O agrupamento, olha, por que a gente não escolhe Rebeca? A Rebeca tem a independência dela. A Rebeca não se restringe a ser a esposa de André Davi. Eu acho que se você restringir isso numa mulher, hoje não cabe mais. Você, Narciso, conhece a Rebeca, ela é uma empreendedora, ela tem uma personalidade forte, ela já tem experiência política, ela é um nome forte na região sul do estado, ela foi candidata a prefeita em instância, ela tem aspirações políticas, inclusive na região sul. Conversamos com a Rebeca é uma mulher corajosa, ela disse, não, diante do cenário a gente sabia, ela até falou, ó, vai haver críticas, vai haver narrativas, mas a gente coloca o nome à disposição. Nada foi imposto a ela, porque eu não mando nela. Aliás, ela que manda em mim, a verdade é essa. E ela não, a gente coloca o nome à disposição. E nós colocamos, e é uma pessoa que eu confio extremamente. Eu não fiz leilão, eu podia ter feito leilão na suplência, não fiz. A primeira suplente é a Rebeca, é minha esposa. A segunda suplente é a Tenente Coronel Iris, ou seja, não tem vínculo econômico, não tem nada. Ela só vão agregar por ser de figuras femininas fortes, e eu gosto de estar ao lado de figuras fortes. Eu acredito que serei o único candidato que tem na suplência mulheres. Se tiver mais alguém, eu vou ficar até feliz.
Então, assim, eu vejo com muita naturalidade, inclusive as críticas. Mas, assim, quem convive com as mulheres, como eu convivi durante muito tempo, desde a minha mãe, a Rebeca, a prefeita Emília Corrêa, eu acho que é extremamente natural essa escolha. Eu me sinto muito à vontade ao lado das mulheres, respeito demais, aprendo demais com elas. E Rebeca, nessa gestão política, eu aprendo muito com ela. Muito com ela. Acho que, no meu caso, acho que foi uma escolha extremamente acertada. Vamos à participação do povo aqui no Jornal da Fã. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Bom dia ao delegado André Davi. Ô, Narciso, eu concordo em partes com a fala o texto do deputado federal Rodrigo. Não concordo com tudo, porque realmente o delegado André Davi foi um combatente no crime aqui do nosso estado. Mas eu quero saber dele, qual a postura dele diante os supostos escândalos de corrupção da gestão da prefeitura de Emília Corrêa, como os 240 mil, mas também como os lápis de R$104, essa situação de Hugo agora, exoge, da Insurme, como Magna entrevistou o vereador Batalha. Eu queria saber qual é a postura dele enquanto delegado de polícia, ou ele escolhe qual crime combater, ou qual, melhor dizendo assim, o bandido combater. Bom dia, Narciso, é Marcos Barbosa. Dinâmica aqui de uma por uma, como sempre, como a gente combinou aqui, porque com essa nova dinâmica aqui do cenário tem que ser de um por um, porque o nosso entrevistado não tem como anotar, né? Produção, ela está dizendo que sim, foi uma falha, escorregou, né? O Wendel é pressado no botão, sabe? O Wendel gosta, o Wendel é preguiçoso, na verdade, sabe, André Davi? Ele gosta de tudo uma vez só, que é para acabar logo, quer acabar o programa, ele para ir comer. Doido para pegar o café da manhã. Não tomei café ainda não. Não? Não. Bichinho preguiçoso nada, chegou aqui às 4h30 da manhã, tadinho, né? Meu escudeiro fiel, aliás, que tá aniversariando essa semana, por falar nisso. Parabéns. Vamos lá. Esse daí é o Melk, fique à vontade. Melk, veja só, excelente pergunta sua. Veja só, eu na condição de... Eu não posso... Essas situações todas que você elencou, eu vou me comportar como a prefeita Emília Corrêa está se comportando. Tem que se apurar. A gente aqui... Nem ela, nem eu, nós vai obstruir qualquer investigação. A gente quer saber a verdade. Em relação aos 240 mil, acho que se você acompanhou a entrevista, eu falei, eu disse, eu tenho certeza da minha inocência. Falo em qualquer lugar, no Ministério Público, Polícia Federal, abro minhas contas, abro minha movimentação financeira, abro meu celular, porque eu tenho certeza da minha inocência. Eu sei que quem entregou esse dinheiro não tem ligação nenhuma com a Cainara Maia. Eu sei disso, tenho certeza absoluta, eu sei. Então, assim, eu estou tranquilo. Entendeu? Então, eu espero realmente que a polícia esclareça isso, porque vocês merecem a verdade, e eu também mereço, porque me colocaram aí nesse balaio de gato, se eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Na iminência de uma eleição, isso é muito estranho, né? Nas vésperas de uma eleição. E assim, em relação às denúncias de escândalos na prefeitura, eu me comporto como a prefeita está se comportando. Olha, tem que investigar, ela quer saber a verdade. Olha, eu conheço a prefeita Emília Corrêa, você está me escutando. Se tem uma pessoa que eu não tenho dúvidas da honestidade, da correção, do amor e do respeito pelo Aracajuano, é a prefeita Emília Corrêa. Eu convivi com ela há 1 ano e 5 meses. Ela é de verdade. Agora, se a gestão... Existem erros, que os erros sejam apurados e que os culpados sejam punidos. É o que ela fala e eu concordo plenamente com a fala dela. E é assim que tem que ser. Vamos a outro ouvinte. Bom dia, Narciso, é Marcos Barbosa. Narciso, aproveitando o momento aí desse rapaz aí, pergunta ele o seguinte: o bolsonarismo nato passa para a população que as urnas não servem, que as urnas são tendenciosas. Ele vai participar do processo eleitoral na urna eletrônica. Primeiro pergunta a ele a respeito dessa urna eletrônica. Se ele acredita ou vai para um processo já desacreditado, né, que já pode ter fraude nessas urnas que ele vai participar. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, se ele tivesse naquele ato do Bolsonaro após ter perdido a eleição,
ele ficaria do lado do Bolsonaro ou do lado da democracia? Porque a gente está tendo eleição agora graças à democracia. Talvez se o outro tivesse o golpe tivesse dado certo, não teríamos eleição. Pergunta a ele se naquele momento ele ficaria do qual lado? Do lado da democracia ou do lado do maluco? Fica à vontade para responder, mas antes eu tenho um recadinho para os nossos ouvintes. Em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou Guindaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil. Ligue 3041-5931 e chame a Polo. Acesse as redes sociais e conheça os nossos equipamentos em @Polo com 2Ls _ Aracaju. Para o alto, precisou, chama Polo, Munks e Guindastes. Um abraço a toda a família fiel. Fica à vontade para responder ao Marcos Barbosa. Marcos Barbosa, primeiramente um bom dia, obrigado por participar da entrevista. Olha, Marcos, eu respondo por mim, né? Então, assim, se eu estou participando desse processo eletivo em 2026 é porque eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não participaria. Simples. Porque seria incoerente da minha parte. Segundo, em relação ao 8/1, né? 8 de janeiro. 8 de janeiro, eu não estava lá. Eu não estava lá. Se eu estivesse lá, eu poderia responder essa pergunta, mas eu não estava lá, eu estava trabalhando, né? Estava, inclusive, trabalhando, voltando para a polícia para ajudar você aqui a ter uma vida mais tranquila, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. Próximo ouvinte. Bom dia, Narciso. Bom dia, André Davi. André Davi, a imprensa brasileira, ela se tornou um quarto poder, né? O poder, ela ajuda nas investigações, desvendando casos de corrupção em vários setores da política brasileira. Eu queria saber do senhor, em Sergipe, a imprensa tem ajudado a desvendar os casos com imparcialidade, ou muitas das vezes o que se divulga na imprensa sergipana, principalmente, é mera questão eleitoreira? É o Leônio, esse mais conhecido como Léo. Fica à vontade. Ô, Léo, bom dia. Obrigado por participar da entrevista. A imprensa, ela ajuda, a imprensa investigativa, ela ajuda muito, muito, e não é de hoje, é de muito tempo, né? Só que quem dá, né, a decisão, quem condena é a justiça, né? Quem faz o inquérito é a polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Quem faz a denúncia é o Ministério Público. E quem condena é o Judiciário. A minha crítica que eu faço, a parte da imprensa, porque existem bons profissionais e maus profissionais em todas as profissões. É já o pré-julgamento. É já condenar. Acho que o fato, a denúncia tem que ocorrer. O jornalismo investigativo é uma coisa, jornalismo opinativo é outra. Então, se você faz a denúncia, houve essa denúncia, aí as instituições que são responsáveis pela investigação vão fazer a investigação, a denúncia faz a denúncia, e quem julga, quem condena é o Judiciário. O que eu critico é já o pré-julgamento. Você tem uma denúncia e uma suposta informação de um fato supostamente criminoso e já tem a condenação. Ele mesmo é corrupto, é isso. Não, isso aí é errado, isso aí é irresponsabilidade. Isso não pode acontecer em lugar algum, zero. Mas assim, infelizmente isso acontece e eu sou contra. Eu sou contra isso. Eu acho que os bons profissionais da imprensa também são contra mesmo. E esse viés político que está, né, se espraiando por todos os ambientes, isso é ruim. É ruim porque fragiliza, né? Fragiliza a democracia, causa uma insegurança jurídica em todos e principalmente influencia em você que vai escolher o seu representante. Mas enfim, ainda bem que nós estamos lidando com pessoas inteligentes que sabem separar o joio do trigo. E hoje as redes sociais, né, democratizou muita informação. Isso ficou bom, aí então fica restrito apenas um veículo. Então a gente vive graças a Deus, a gente vive um momento plural da mídia. Isso é muito bom. A Lute Incorporações, uma marca CL, lança seu novo empreendimento na Farolândia, o Ibirá. São apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte e varanda, com área de lazer completa com mais de 700 metros quadrados. Saiba mais em meulute.com.br/lançamentos. Ibirá, a origem da sua nova história. A Lute Incorporações é uma marca CL. Para a gente poder encerrar, qual é a sua visão de uma forma geral de todos os adversários que você tem para
o Senado. Como é que você classifica os adversários com os quais você está disputando essas duas vagas? Olha, eu acho essa eleição assim bastante eclética, heterogênea. Isso é muito bom. É muito bom para o eleitor, sabe? Eu acho muito bom. Eu, assim, me vendo como eleitor, né? Hoje eu sou pré-candidato e candidato, mas me vendo como eleitor, é uma eleição plural. Você tem, assim, embora esteja polarizada no executivo, né? Está polarizada mesmo, né? Entre Fábio e Valmir, e pré-candidatos e candidatos a Senado em blocos, né? Que são polarizados, mas as figuras, os atores que serão, que disputarão a cadeira para o Senado são cada um com sua característica, cada um com sua personalidade, sabe? Com suas idiosincrasias, assim, com suas experiências, com os resultados nas suas áreas de atuação. Isso é muito bom para você, eleitor, que você vai pesquisar, vai estudar, vai avaliar a carreira de cada um, e aí você vai decidir no dia 4 de outubro. Eu fico muito feliz. A pessoa, se todo mundo pensasse igual, aí a gente não vivia uma democracia. Os pensamentos são plurais. O que eu acho ruim, e eu espero que isso não se avolume, são as ofensas, porque aí você perde a essência do processo eletivo, que como é que você vai convencer o eleitor que você é a melhor opção? Ofendendo o outro? Não, eu acho que você vai convencer o eleitor que você é a melhor opção, mostrando resultados, mostrando proposituras. Se virar, novamente eu vou usar, uma rinha de galo, é ruim para todo mundo. Principalmente para o eleitor, que ele vai escolher quem? Vai escolher o mais virulento, quem venceu a ofensa, quem agrediu mais. A gente não está numa MMA, a gente está numa luta de boxe. A gente está disputando uma vaga no Senado, mas com proposituras, com resultados. Mas assim, esse ecletismo eu fico muito satisfeito, muito feliz, porque o debate de ideias é plural e é muito bom. Você um dia já foi aliado, já conviveu com o André Moura, hoje está disputando com ele. Como é que é essa experiência? Normal, tranquila. Assim, eu nunca fui aliado político dele, nunca. A gente tem uma relação, como em Sergipe, todos têm relação. Eu acredito que você também tem uma relação pessoal com ele, com outros também. Mas assim, eu nunca fui aliado político e a gente segue uma linha política, ele segue a dele, eu sigo a minha, sem necessidade de agredir. E da minha parte, esse tipo de agressão de ofensa nunca vai acontecer. A gente pode debater as ideias. Eu entendo que essa ideia dele não é congruente, não se alia à minha, não é a melhor para Sergipe, não é a melhor para o Brasil. Mas eu vejo com naturalidade. Eu já convivi com outros também, pré-candidatos, com outros candidatos. Tenho uma relação saudável com o governador Fábio, saudável mesmo, de se encontrar, se falar. Eu encontro com ele em alguns ambientes. Fui no aniversário dele, você estava lá também, lembra? Sim. Fui, ele me convidou, eu fui. Mas nós não somos aliados políticos. E a gente vai virar inimigo, vai querer um matar o outro, destruir o outro. A gente está disputando a eleição porque eu acredito que todos nós queremos o melhor para Sergipe, não é? Eu acredito nisso. Obrigado por sua companhia. Tenha uma ótima noite e até amanhã.